querer se apaixonar. Samuel Venâncio e este Cruzeiro, Samuel. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, boa tarde para amigo. E este Cruzeiro que vai dando passos importantes nessa transformação de clube-empresa, a Sociedade Anônima do Futebol, e agora talvez o passo mais importante com data marcada. Hoje foi publicado o edital em alguns jornais de circulação aqui em Minas Gerais, e esse edital marcando a Assembleia Geral para o dia 17 de dezembro, no Barro Preto, Rua Guajajaras, 1722, das 6h30 às 8h30, com os conselheiros e associados que estão em dia votando para que o Cruzeiro tenha a alteração no estatuto, e a alteração referente à Sociedade Empresária de Prática Desportiva Profissional. Esta Assembleia tem uma alteração prevista no que se refere ao artigo 1º, parágrafo 5º do Estatuto Social, e segundo o edital, este artigo passaria a ter a seguinte redação, abre aspas: o Cruzeiro Esporte Clube será acionista obrigatoriamente, de modo permanente, na sociedade empresária ou sua sucessora que vier a constituir para explorar a atividade do desporto profissional, titular de pelo menos 10% do capital social, sendo vedado o registro da sociedade sem a aprovação pelo Conselho Deliberativo do Contrato Social, fecha aspas, o edital convocado pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Então, o prazo está dentro do que pede o estatuto. Dia 17, então, este dia importante. Já vejo torcedores se mobilizando. Acho que ali no Barro Preto o torcedor vai acompanhar, porque sabe que é um passo importante. E o que está dizendo aqui, pra gente deixar a coisa clara, é o seguinte: o Cruzeiro vai passar o controle, caso isso seja aprovado, o controle total da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, para quem investir, para quem colocar dinheiro. E esse investidor, ele pode comprar. Antes eram 49%, isso não empolgou o mercado. Agora vai ser sócio majoritário. Aí ele escolhe. Pode comprar no máximo 90%, 80%, 70%, 60%, com o Cruzeiro ficando com pelo menos 10%, para não ter mudança de marca, mudança de cor, mudança de escudo, essas propriedades que o Cruzeiro vai garantir de acordo com o estatuto. Mas, repito, é um passo importante. Com quem a gente conversa, do Panzi, as pessoas falam, se realmente aprovar isso, a chance de ter um investidor controlando tudo, tomando conta do futebol do Cruzeiro, aí a história pode mudar. Boa tarde. Um abraço, Samuel. Não tem outra saída, né? É bom que o Cruzeiro faça tudo com muita transparência, com muito cuidado. Nós somos leigos, né, nessa história toda. Sim. O Cruzeiro tá com gente muito competente cuidando dessa questão. É claro que você traz todas as informações, você e o Pio esmiuçaram toda a lei, vocês estão muito bem informados, até mais qualificados para opinar. Eu tenho muito cuidado para dizer o que é certo e o que é errado nessa questão de SAF, porque não é a minha especialidade é dentro de campo, questão tática, enfim, mas não tem outra saída. Se o conselheiro do Cruzeiro tá vendo outro tipo de saída, que ele é presente, porque essa que foi apresentada, pelo que eu tô sentindo, é a única. Não acho que vai haver nenhum tipo de problema. Vai ter Assembleia Geral e tudo que vai ser apresentado será aprovado, mas eu repito, tem que ser feito com muita transparência. Que todos os conselheiros, sócio e principalmente o torcedor saiba quem está chegando, como vai chegar e como será tocado o clube de hoje em diante. Minha dúvida fica, como que está sendo trabalhado o Cruzeiro de 2022 aí dentro de campo, a montagem de elenco, a montagem de direção de futebol, de comissão técnica, sem que tenha ainda esse investidor. A gente sabe que ele chegando, ele pode querer mudar algumas coisas, e entre elas o futebol, o diretor de futebol, a comissão técnica. A minha dúvida é como que o Cruzeiro está trabalhando essas duas frentes, sem que uma atrapalhe a outra. E sabe o que eu acho mais importante é esse trabalho já começar sendo bem feito. Isso é fundamental. Porque o investidor, ele sabe, né? Ele quer chegar e tem que voltar para a Série A. Então, se o trabalho já tiver com uma engrenagem bacana, ele não vai chegar e vai mudar tudo, né? Sabendo que em breve o acesso pode chegar, porque é mais receita na próxima temporada. Então, por isso, realmente, precisa ser bem feito agora.
tendo aí a possibilidade que a gente já falou várias vezes, do Alexandre Matos, o Vanderlei tá tocando também, e honrar os compromissos iniciais. Agora, o Alexandre Simões, com quem, eu falei com o Panzi aqui, com quem a gente conversa dessa possibilidade aumentar, e o Pedro Mesquita da XP, ele já me disse o seguinte, ele vai estudar quais são as ofertas, para não aparecer um aventureiro aí do nada e só pensar em dinheiro e o projeto esportivo ir por água abaixo, a instituição também. Então, são passos ainda que vão acontecer e são importantes para acontecer, não é um toque de mágica simplesmente. Pois é, Samuel, boa tarde. Eu acredito que essa ação do Cruzeiro, dessa reunião do Conselho, na verdade, já seja uma reação ao mercado. Sim, o cara, ó, eu até interesso aí, mas tem que ser de outra forma. Eu acredito que essa manifestação da diretoria executiva, de colocar isso em assembleia geral, né? Então não vão ser só os conselheiros, por mais que os conselheiros tenham um peso maior, e eu nem sei se isso é positivo, principalmente pelo histórico recente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, mas é isso que prevê o Estatuto do Clube, mas é uma assembleia geral. E o associado também vai ter participação disso, o associado do Clube Social do Barro Preto, da sede campestre, na votação dessa fatia maior ao investidor que pode pegar até 90%. Então eu vejo que isso é um processo que o Cruzeiro está fazendo pelo retorno que ele teve do mercado, principalmente do pessoal que está ajudando, a XP Investimento e... Que a outra forma não empolgou é fato. Isso, exatamente, porque senão não precisaria mudar. Exato. Agora, e se a mudança está acontecendo, e está acontecendo até com uma certa celeridade, né, o Samuel, é justamente porque o pessoal deve ter recebido consultas, e essas consultas demonstraram que o modelo anterior de 49% no máximo para o investidor não traria ninguém para investir no Cruzeiro, até porque não é um investimento baixo, né, o Samuel? Não é a dívida, não é por 1 bilhão, não é isso. A coisa, o Cruzeiro dá para ser tocado com muito menos do que isso. Sim. Né? Principalmente se consegue o acesso à Série A e se consegue trazer a torcida de volta para o lado do clube, e aí com um programa de sócio e com renda de jogo. Mas, de toda forma, é um passo muito importante na história do Cruzeiro, e com o clube se resguardando. O que deixa a gente mais tranquilo é que toda a intranquilidade que a gente tinha em relação à gestão do futebol do Cruzeiro, eu acredito que a gente pode ter um sentimento oposto no que se refere a esse processo de SAF. Porque aí, nisso, a diretoria do Cruzeiro é muito boa. Nessa parte jurídica, nessa parte dessa profissionalização do futebol, aí a gente pode, eu acho que, ter uma tranquilidade, porque quem está tocando o processo, e o Panzi destacou isso, é gente que entende do assunto e que tem condição de discutir de igual para igual com qualquer investidor e com qualquer empresa que venha a buscar esse investimento. É verdade, são profissionais da XP Investimentos, que dispensa comentário. Álvares e Marçal, a Ernest Young, são empresas conceituadíssimas, então isso obviamente traz credibilidade para esse processo que vem passando o Cruzeiro. Então, Milton, tem muita coisa para acontecer, repito, mas o dia 17 a Itatiaia vai acompanhar desde as primeiras horas todo esse movimento, essa votação importante na Assembleia Geral, porque essa mudança do estatuto é vista por muitos como um passo importante. A salvação virá da noite para o dia? Obviamente que não, mas quem sabe o Cruzeiro conseguindo aí no mercado esse investidor para fazer o aporte inicial e comprar essas ações da Sociedade Anônima do Futebol. Daqui a pouco eu volto com mais do Time Azul aqui no Rádio Esportes. Milton. Ok, Samuel, 12:43, outro intervalo, já voltamos. Bora lá com mais um intervalo interativo. Samuel continua aqui com a gente para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão envolvendo o Cruzeiro. Ô Samuel, eu até ia te fazer uma pergunta no rádio, mas vamos aqui para o público que está curtindo o nosso intervalo no YouTube. Como que o Cruzeiro está tratando esse final de ano de 2021 e vai tratar o início de 22? As competições, elas não esperam. Sim. Né? O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, Copa do Brasil não esperam o Cruzeiro achar investidor. Daqui a pouco eles começam. Os contratos também não, os empresários de atletas também não. Então, como que o Cruzeiro está acertando sua vida em 21? Teve a informação que pagou parte de folha também recentemente. Sim.
há um parceiro ajudando enquanto não encontra um investidor, já vai contar com esse parceiro até, vamos dizer assim, pelo menos no primeiro trimestre de 2022, até que essa questão da SAF seja resolvida. Como é que está a vida do Cruzeiro no momento, pensando no futuro? Então, Panzi, eu não tenho a informação concreta, mas o que eu penso é... Uma coisa a gente sabe que o Pedro está nessa, né? Pois é, e quando eu gravei com o Vanderlei chegou a citar uma folha, na ideia inicial, de 5 milhões de reais, é folha de Série A, para investir em jogadores, para buscar ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Tem o Alexandre Matos já fazendo algumas movimentações. O Pedro sempre gostou do Alexandre e o Pedro foi responsável também pela permanência do Vanderlei. Então, se ele dá um aval, é sinal que ele pode continuar ajudando e vai continuar. E tendo essa possibilidade da SAF, é uma garantia para quem for investir. Porque em algum momento vai entrar a grana do investidor, do aporte. E de repente, com tudo isso... E até uma obrigação da SAF, todo lucro, na questão do Cruzeiro, 20% tem que ser repassado para pagar a dívida. Sim, tudo que entrar de receita, de lucro. Né? De receita, né? Receita. De receita. O Brasileirão, por exemplo, a cota do Cruzeiro é 70 milhões. 20% tem que 20% disso vai para pagar a não dívida. deixa de ser uma garantia também. Sócio do futebol, 20%. Tudo que entrar de receita, 20% vai pagar a dívida. Garantia, falou que tem garantia, meu amigo. Pois eu acho que esse pode ser o segredo para mudar a história. Então, Samuel Venâncio, Cruzeiro. Ô Milton, a reformulação começando, principalmente pela zaga. Rodolfo, Joseph ficando sem contrato, não terão os vínculos renovados. Léo Santos, o Ituano, anunciou a volta do jogador. E do Ituano vem mais um zagueiro, Matheus Silva, 26 anos. Pelo que eu apurei, já era uma negociação que vinha acontecendo. O jogador ficou livre, não renovou com o Ituano por opção dele e vem com o aval do Ricardo Rocha, diretor técnico, e também do Vanderlei Luxemburgo. Cruzeiro segue em busca de outras opções no mercado, agora tentando ser mais agressivo, como eu disse aqui na programação da Itatiaia, tendo também Alexandre Matos como diretor de futebol, já participando de alguns contatos, mesmo ainda sem ser oficializado no cargo pelo Cruzeiro. A reformulação será grande realmente no elenco celeste. Show de bola.